Como é que eu transformo isso em um propósito para o mundo? Como é que eu devolvo isso para o mundo de forma boa? A gente não aprende, a gente é treinado para ser funcionário dos outros, assim. Mas o crescimento, ele não é retilíneo, assim, né? O diagnóstico do TEA foi, assim, com certeza uma parte muito... que me deixou muito tranquilo. Descontentamentos vão acontecer, né, na nossa vida em vários momentos, não é só em um não, né? A gente coloca que o sucesso vai ser só quando eu virar bilionário, mas existem outros sucessos que vale muito a pena a gente ter essa maturidade mesmo para celebrar. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sou Paulo Araújo, falando aqui do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Esperamos que todos vocês nos sigam lá nas mídias sociais da Autossuficiência Brasil, inclusive YouTube. E nós temos um episódio de podcast por semana, onde você pode ver e rever quantas vezes quiser lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast aqui do Brasil. Nosso propósito é inspirar você a agir, você a aprender sobre empreendedorismo, sobre carreira profissional, sobre educação. Nós falamos aqui também sobre saúde emocional, sobre finanças. Os assuntos são diversos, sempre com o propósito de te inspirar a agir e melhorar e desenvolver a sua vida. Nós temos aqui hoje um casal para lá de especial. Nós temos o Joaquim Almeida e a Jaqueline Feliciano, que estão aqui conosco hoje, e eles serão os nossos convidados para esse episódio do Pode Agir Mais. Joaquim e Jaqueline, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui hoje. Deixa eu falar um pouquinho então sobre o Joaquim Almeida e a Jaqueline. Ambos são fundadores e trabalham na Marelo, que é uma agência de logística internacional. Ele é o diretor de operações e ela é a diretora executiva. Inclusive, o Joaquim, em 2016, ganhou um prêmio de empreendedorismo, o Empreenda 2016. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele também é pianista, eu também toco piano, viu? Gosto muito de tocar o piano. A Jaqueline, ela tem um MBA em Marketing Digital e também graduação em Comunicação. E ambos são casados, pais da Nina, com 4 anos, com certeza a responsabilidade principal e mais importante de vocês, não é isso? Com certeza. E é uma parte muito boa para a gente conseguir até decidir começar a trabalhar junto, né? Ter a Nina, com certeza, foi uma mudança. Inclusive, nasceram quase juntas, né? A empresa e... É mesmo? Como é que nasceu a Marelo? Fala pra gente. A gente via... Eu comecei a trabalhar quando eu estava servindo como missionário para a igreja em Boston. Eu comecei a trabalhar a cuidar da logística da missão. Então, receber carros e gerenciar onde eles iam ficar, comprar mobília, onde vão ficar as casas dos missionários. Eu trabalhava muito próximo do professor Clayton Christensen, da Harvard, que era conselheiro da missão. Aprendeu muito com ele. Nossa, era muito grande, assim, poder estar perto dele e poder ter essa visão profissional mesmo de trabalhar, de como fazer as coisas. Mesmo sendo voluntário e mesmo estando ali, assim... ele dava muito sangue pelo que ele estava fazendo, então dava muita vontade de seguir igual, de seguir o mesmo caminho. Você aprendeu da fonte e começou a tomar gosto, então, pela logística ali, ou você já tinha simpatia por essa área antes? Então, antes eu tinha trabalhado com alguns outros trabalhos na área administrativa e com estoque, né? Eu fui gerente de uma rede de roupa masculina, onde gerenciei estoque, mas era coisa bem menor. Ali foi onde eu consegui ganhar essa visão e essa proporção grande mesmo. Eu já tinha, antes de servir como missionário, já tinha me formado em música, já tinha tinha estudado administração, não tinha terminado ainda, mas lá eu consegui ganhar essa visão de é isso que eu quero fazer para a vida. Que legal. Então voltei
fui cursar comércio exterior, entender a área, trabalhar com outras empresas desse ramo aqui, e para minha surpresa era esse caminho, assim, tava tudo muito longe do que eu tinha visto naquele modelo que eu tinha trabalhado em Boston, com o professor Christensen. Eu acredito que até nesse processo, né, de como ele já entrou para a área da logística, mas ele já era formado, já tinha outras formações, quando ele vem para a logística, foi nesse caminho de começar uma nova profissão. E aí, nessa proposta, ele falou, eu vou estagiar, eu vou começar, porque vai ser difícil entrar numa outra empresa, né, estando formado agora. E ele veio nessa proposta. Aí, quando ele entra como estagiário, mas ele já era bem mais velho, né, do que normalmente os estagiários começam a trabalhar, já estava com 28, 20. Eu voltei da missão à tarde, estava com 28. E aí foi esse lugar mesmo de... Cheguei... Então já tinha mais maturidade, mas estava estagiando, e aí entra nas empresas, e aí com essa maturidade, grande parte das empresas por onde ele passou, a galera falava, estrutura isso aqui pra gente. Na verdade foi uma vantagem enorme, então, porque o pessoal da empresa já te via com um potencial, exatamente pela sua maturidade. Eu liderava a gestão da empresa como estagiário, mas eu sentia que assim, eu precisava chegar nesse lugar... para ir para minha área. No comércio exterior é um caminho muito triste, assim, a maioria dos meus colegas que se formaram comigo, eles não trabalham na área, eles não conhecem quem trabalha na área. Então, e quem está hoje dentro da área do comércio exterior, né, quem trabalha, normalmente não tem formação. No máximo tem formação administrativa, mas não tem a informação mesmo de logística, de relações internacionais, nada nesse tipo. E é muito comum a gente encontrar dentro da área pessoas trabalhando com logística internacional que não falam outro idioma, especialmente o inglês. E aí esse foi um outro ponto, assim. E né? claro que você voltou do seu serviço missionário, trabalho voluntário lá nos Estados Unidos, completamente fluente em inglês. Esse foi outro ponto positivo que te ajudou muito. Lá eu pude aprender tanto inglês quanto espanhol, trabalhar nesse formato e aí chegar aqui, continuar seguindo mais ou menos no mesmo caminho de trabalho ali, mas assim, era um mundo onde eu estava muito insatisfeito da forma que o trabalho acontecia. Tanto na organização, quanto numa cultura que eu não queria fazer parte. Então, logo percebendo e conversando sobre, já que fui chamada para prestar consultoria nesse caminho do marketing dessas empresas, e aí ela também olhava e falava, poxa, muito estranho como acontece aqui. Mas espera ali, nesse momento vocês já se conheciam, já eram casados ou ainda não? Ele voltou da missão e a gente casou. Quando ele foi fazer esse serviço missionário, nós já nos conhecíamos, a gente namorou um tempo antes. Então já estava tudo certo. Passou lá 2 anos a gente não quer romantizar esse caminho todo, não. Porque não mas a gente se casou assim 6 meses depois que eu voltei. 3 meses. E você, Jaqueline, já estava formada? Já estava formada e você então voltou para a escola e já adentrou o mercado de trabalho na situação de estagiário e começou a progredir aí. Sim. Agora eu gostaria de entender de vocês dois, quando foi o momento de clique? Precisamos abrir o nosso próprio negócio. Quando e como isso aconteceu? Eu acho que foi esse processo mesmo, assim, né? Quando ele entra na área e ele começa a entender toda essa dificuldade, né? Tudo o que o mercado trazia, coisas com as quais ele não concordava, mas fazia, porque, né? Tem que ser dessa forma. E a gente conversava muito sobre os nossos descontentamentos. Eu trabalho com comunicação e marketing há 18 anos. E dentro desse processo, eu comecei a trabalhar, né, muito nova, com 16 anos. E aí, dentro desse processo, eu fui criando uma maturidade profissional e pessoal, né? E aí, nesse processo, eu comecei a falar, não gosto do que eu vejo, não gosto do que eu vivo, não gosto de trabalhar isso aqui, né? Mas e agora, né? Eu já trabalhava na área há mais de 15 anos na época, né? Eu já tinha muito know-how, assim, e para mim era muito difícil pensar que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu faço, eu acho que para mim a questão era como é que eu transformo isso em um propósito para o mundo? Como é que eu devolvo isso para o mundo de forma boa? E eu não sentia que é o que eu estava fazendo. Eu sentia que o meu trabalho era algo que não trazia propósito para o mundo, eu não concordava e fazia, e sabia que fazia bem, de certa forma, mas eu falei, não quero. Você estava em busca de um sentido. Exato. E aí é isso. Então a gente começa a conversar muito sobre,
descontentamentos aqui, a gente sabe que a gente faz uma coisa de um jeito que a gente gosta e a gente quer fazer direitinho, fazer bem. Então, mas existe começou a ter essa conversa desse e descontentamento, né? E dos existe dois todo lados. uma barreira, assim, impedindo... Era a nossa visão, né? Então a gente foi conversar com outro amigo nosso, que desenvolvedor, trabalhou bastante desenvolvendo aqui no Brasil para os governos de São Paulo, do Sul. E a gente conversou com ele e falou, poxa, peraí, nessa época eu comecei a viajar também para poder ir... fui então em algumas feiras na Europa, aqui na América do Sul mesmo, para poder ver se, peraí, ó, entender essas barreiras, né? elas acontecem só aqui no Brasil. Só aqui que, tipo... É uma questão cultural, Isso. é uma questão... E por incrível que pareça, assim, o único lugar que as coisas estavam funcionando direitinho era no acadêmico lá da Harvard, porque na Europa... Na prática, aqui na América do Sul toda. Nada acontecia. Exato, era todo mundo trabalhando ainda quase que na máquina de escrever. E a gente conversou com esse sócio programador, hoje nosso sócio, né? Na época eu sou um amigo. Eu acho que ele estava nesse mesmo lugar, né? De descontentamento. Também porque nessa época algo. ele falou, ó, tô saindo, eu vou tirar um ano sabático, ou 6 meses pelo menos, eu não aguento mais, eu vou dar uma parada. Olha que interessante, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quer dizer que o descontentamento, na verdade, pode trazer frutos maravilhosos. Totalmente, Nossa, é o descontentamento, É né? aquele ponto... Agradecemos ao descontentamento. Exato, é aquele ponto de ruptura na vida que diferencia os empreendedores daqueles que vão viver reclamando da vida e não vão fazer nada. Basicamente isso. Porque descontentamento todas as pessoas passam. Uhum. Alguns vão ficar reclamando da posição, do trabalho, de que nada dá certo, de que eu não gosto disso do que eu faço, mas vão continuar fazendo a vida toda. Sim. Outros, como vocês, vão buscar alternativas. E aqueles que de alguma forma já tem o espírito empreendedor lá, intrínseco, vai despertar. Por que não eu não trago essas ideias para o meu próprio negócio e abro algo? Eu acho que é esse completamente o ponto, assim, né? A gente, durante essas conversas, o que mais pegava era justamente esse lugar de, assim, estou colocando energia, e aí uma energia física, vital, emocional, em projetos com os quais eu nem concordo. Por que eu estou fazendo isso por tanto tempo, assim? Só pelo dinheiro, só pelo salário do final do mês? Exatamente. E aí, eu acho que entra um outro ponto que, para mim, especialmente, foi um catalisador, né? Que foi o ponto de que eu queria engravidar. A gente conversou, bora ter um filho? Bora ter um filho. Mas como? Quando? De que forma? Não sei. Né? Não sei o que é. A gente tinha ideia, mas a gente não sabia como isso ia acontecer exatamente, né? Especialmente profissionalmente. Para mim, pegava, né? Porque como mulher, eu sabia que existe uma ruptura aí de na profissional. Carreira, né? Na carreira, exatamente. Existe uma pausa. Não adianta achar que, né? Existe uma pausa e eu falar, como que isso vai funcionar? Como que vai ser? Não fazia a menor ideia. Então foram vários fatores. Foi o descontentamento, foi o desejo de ter um filho, foi a própria experiência que você teve lá no seu trabalho como voluntário, que você aprendeu muita coisa. Tudo isso corroborou em um plano. Sim, eu acho que é muito... Eu converso bastante nesse caminho de... É quase como o filme Quem Quer Ser um Milionário, assim, na hora que a gente está aqui fazendo o milhão, parece que é fácil e parece que a gente está até, às vezes, indo num caminho muito tranquilo. Mas é uma vida inteira que a gente vai juntando as pecinhas e vai conseguindo colocar ali. Então, não foi uma única ação, assim, não é um único Todas caminho. as coisas que a gente viveu, né, eu acredito, durante a vida, serviram no processo. A gente foram escadinhas ali no processo, né? Sem dúvida. E sem abrir mão de nada. Até coisas que pareciam não importantes, assim, na época que a gente viveu, ou, né, falando, nossa, mas por que eu me formei nisso? Principalmente para eu que estava nesse lugar de questionamentos mesmo, né? Não gosto do que eu faço, apesar de saber que eu faço isso bem, não gosto do que eu estou fazendo, não gosto desse processo. E aí, chegar num lugar que eu falei, olha, todas as coisas serviram, agora faz sentido. Agora eu gosto. Agora eu posso... E de fato? Vocês gostam? Nossa, demais. Vamos chegar lá, daqui a pouquinho. Então, pessoal, olha, vocês que estão nos assistindo, nos escutando, de alguma forma, pensa se você está descontente por alguma razão, seja com a sua carreira, seja com qualquer coisa. Pode ser um bom momento de ruptura
pode ser um bom momento de criação e pode ser um reinício. Então, a minha pergunta para você, Joaquim, em que... eu já empreendi, já fui empreendedor por 27 anos, eu sei que não é fácil. Que momento você falou, eu vou deixar meu trabalho para, de fato, começar a empreender? Ou você já tinha começado antes e falou, agora que eu estou ganhando o suficiente, eu vou pedir as contas lá no meu trabalho? Como é que foi isso? Na verdade, assim, eu acho que o caminho foi esse. A gente começou a conversar sobre, eu, Jaque e o Alexandre, que é nosso outro sócio hoje. E aí, na época, ainda descontente, eu fui conversar com o meu chefe, né? Eu cheguei nessa empresa nova e falei, consegui aumentar, eu quase tripliquei o faturamento da empresa dele desde que eu cheguei, em questão de meses, trazendo essas soluções, assim. Eu falei, poxa, a gente consegue resolver dessa forma, e aumentou. E ele falou, poxa, de fato a empresa nunca fez tanta receita, mas acho que pode ter sido uma mera coincidência aí. Então me mostra que foi você que conseguiu trazer tudo isso. E aí, para mim, tá certo, eu vou te mostrar. Então eu não vou fazer essas questões por esse mês, vou mostrar a nossa receita caindo de novo e depois eu venho e desenho de novo o que eu fiz e vou mostrar que o que a gente fizer acima da receita média da empresa, eu vou te mostrar onde está o meu dedo, o que eu fiz e onde e esse ponto todo. E aí eu mostrei para ele. Você provou com dados? Então. Provei com dados. Eu falei, não vou fazer só o que eu fui meramente contratado para fazer, e se me pedirem qualquer coisa a mais, não vou fazer para poder provar que a sua metodologia estava correta. Exatamente. Né? Então, assim, é para isso que eu estou aqui, e a gente está falando sobre essa questão de coincidência, então vamos ver se é coincidência. E aí consegui voltar depois e mostrar, esses são os dados, eu participei de tudo isso aqui e a gente tem esse retorno. E aí, resumindo a conversa, ele falou, não, maravilhoso, é isso mesmo, que bom, muito obrigado, muito legal, eu vou te dar um aumento, você quase triplicou aqui a nossa empresa e tem um caminho que pode crescer muito mais. Então, a partir do mês que vem, esse mês, como a gente já começou, a gente não usa na contabilidade ainda. A partir, então, daqui, sem ser o próximo salário no outro, você já recebe seu salário com um aumento de R$250. E para mim foi muito... e ainda... Peraí, você ajudou a triplicar a receita e ele não estava triplicando a ajuda que o seu aumento. Era um valor bem grande. A questão foi, ainda além disso, ele falou, e aí eu te coloco numa sala sozinho para você poder escrever o seu método e me entregar para a gente poder ter isso como base e conseguir estruturar melhor a empresa. Estruturar melhor a empresa dos outros com um salário maior de R$250. Foi aí que a ficha começou a cair para você. Exatamente. Beleza, eu vou aceitar o aumento de R$250. Não vou negar isso, mas assim, estruturar isso aqui... Foi a gota d'água, assim, né? É muito pesado, assim, nesse lugar. E o pior não, né? Mas eu acho que até uma lição de casa aí para os empreendedores que estão ouvindo a gente é que se ele tivesse me pago um pouco mais... Você teria ficado. Eu teria entregue. Eu teria entregue o método. Feliz. Assim, e talvez não teria amarelo hoje. Com certeza, Exato. esse é o ponto, assim. É porque é isso, né? Eu acho que precisa desse pontapé, assim, desse empurrão pra gente empreender. Porque dá medo, dá muito Sem medo. dúvida, assim, né? é uma insegurança, né? Isso. E como foi pra você, Jaqueline? Que momento que você... deixou o emprego? Você pediu as contas, foi mandado embora? Não, na verdade a gente já estava nessa conversa há um tempo, e aí quando chegou nesse momento, né, do aumento de R$250, o fatídico foi me gerado, aí ele falou, não, é esse o ponto. E aí esse meu amigo que também já estava para sair da empresa dele e pegar esse tempo sabático aí, ele falou, então vamos. E a gente começou a planejar. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, inclusive, que se a gente pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que vai empreender ou vai começar um negócio, é esse, planejamento. O planejamento é absolutamente essencial. Apesar de ser um processo aparentemente chato,
moroso, né? Porque e que a gente que trabalha muito com a nossa ansiedade, porque a gente quer logo começar. Uma vez que a gente decide, né? Vou empreender, vou fazer isso, a gente quer começar de uma vez. Só que essa parte do planejamento é tão importante. Toma tempo. É isso. A gente passou dá basicamente... dor de cabeça, você tem que buscar informações, você tem que fazer dever de casa. É E vocês passaram por isso. Basicamente 1 ano. A gente planejou Amarelo por basicamente 1 ano. Olha, assim, excelente. Né? Então, desde esse ponto do aumento de R$250 até Amarelo de fato sair do papel, foi quase 1 ano, assim, né? Desse planejamento. Então, a gente planejou os 3 juntos, né? Eu, ele e mais esse sócio, o que íamos fazer, como ia fazer. E aí, a gente foi planejando já um sistema que a gente definiu que o caminho da digitalização, né? Dentro da logística, era um caminho necessário, com as pesquisas que o Joaquim tinha feito, né? Na Europa, aqui, né? Quais eram os próximos passos? A gente entendeu que esse era o caminho da digitalização. E a gente começou a seguir. E aí, nesse processo, eu estava, né, nesse descontentamento com a minha área. Então, empreender já era um ponto que me levava, que trazia um certo alívio, né, de colocar energia num projeto que era meu. E eu não sabia o que eu ia fazer, assim. Então, eu tinha acabado de terminar o meu MBA em Marketing Digital. Eu falei, no máximo, eu engravido. E depois de engravidar, não sei como vai ser. Não sei quanto tempo eu volto, né, para trabalhar ou não. Mas eu vou fazer consultoria, né? Era a minha ideia. Só que aí, quando a gente começa a empreender, eu falo, opa, agora tem um outro lugar para colocar. Tem um espaço e tanto para mim aqui dentro, E né? é isso. Só que nesse momento, eu engravidei. Né? Engravidei, a gente já estava, né, esperando, já tinha planejado, né? Houve, inclusive, uma primeira gestação que foi na embrionada, aí tive que fazer o processo de curetagem e tudo mais. E aí, então, mas houve esse planejamento também, né? E quando eu pude engravidar de novo, a gente, e aí, bora, engravidei. Que foi seu grande empreendimento, né? É isso. E aí eu acho que nesse momento que eu engravidei, aí tudo toma forma. Aí não tem mais como voltar. Então a gente agora está empreendendo e não tem mais como voltar atrás, porque agora eu já estou grávida e não sei como vai ser voltar a trabalhar. Numa dessa, o Joaquim já saiu da empresa não, ou ainda não? Ainda estava na empresa, fazendo, a gente planejando, né? Sempre assim. Eu também trabalhava na época e continuava trabalhando, né? Eu trabalhava no escritório de vôlei, a gente trabalha com agenciamento de atletas de vôlei profissional. E eu já trabalhava lá há um tempo. E aí, quando eu engravidei, eu falei, tava grávida, eu falei, não sei se volto, né? Porque eu não sei o que é ter um filho, nunca tive. Então, vou ficar 4 meses parado, né? Que era o período da licença. E aí falei, e não sei se volto, não sei como vai ser, né? Mas também não sabia exatamente o que seria depois, né? O que vai ser não voltar? Faço o que da vida, né? A gente vai dar conta de só um trabalhando e tudo mais. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer. Né? Sim, tiro no escuro. Nina nasceu em abril. Abril não, opa. Minha filha nasceu em janeiro. E a empresa nasceu em abril. Em abril, então, ela literalmente tem basicamente saiu. a mesma idade. Antes da gente continuar com a história, eu tenho aqui em mãos, não sei se vocês conhecem esse livro, Iniciar e Melhorar Meu Negócio. É um grupo de autossuficiência. Gostei da risada, por quê? Porque isso aí foi nossa Bíblia. Olha só, eu não sabia disso, mas fico muito feliz que vocês estão validando, o pessoal que está nos assistindo, Iniciar e Melhorar Meu Negócio, o pessoal que está escutando. Busquem informações sobre esse material de empreendedorismo lá no site autossuficiencia.org.br. De novo, autossuficiencia.org.br. Material completamente gratuito para as pessoas baixarem e aprenderem. Assim, maravilhoso, né? São princípios básicos, sensacionais. A gente passou por todos os grupos, talvez, desse da autossuficiência e do Sebrae, né? A gente foi atrás. Muito, assim, a gente sempre gosta muito desse caminho acadêmico. Assim, o Empreender Já, o Empretec, são materiais do Sebrae também maravilhosos. Era o que eu ia falar. E, por exemplo, o curso de empreender da autossuficiência não deixa nada a desejar para o Empretec. Na verdade, ele foi o que foi o empurrão que a gente precisava para sair do planejamento e começar a fazer isso, transformação. Exato. Então, aqui tem uma seção que fala o seguinte: princípios de estratégia de negócios. Às vezes as pessoas que estão em casa querendo, desejando um dia iniciar um negócio, acham que é muito complexo. Não é, pessoal. Primeira coisa, resolver uma necessidade não atendida. Você precisa, se você quer empreender, pensa nisso. O que eu vou estar resolvendo com o meu negócio?
Quais são os problemas da sociedade, da comunidade que eu quero, com o meu negócio, ajudar a resolver? No caso, vocês com certeza fizeram. A nossa insatisfação toda, né? Exato. Acho que vem muito nesse lugar. Exato. Assim, tem muita coisa para arrumar. Depois, diferenciar seu negócio. Se você quer, de fato, ter espaço no mercado, você precisa fazer alguma coisa diferente. Se você fizer exatamente o que todo mundo está fazendo, do mesmo jeitinho, você não vai se diferenciar. A possibilidade de você avançar é mínima, né? Depois, começar com... Eu gosto muito desse princípio. Começar com pouco, pensar grande. Eu, quando comecei a empreender, eu tinha terminado meu trabalho missionário também como voluntário. Tinha 21 anos de idade, era muito jovem, muito novo. E eu comecei basicamente com 0. Eu vendi uma moto velha que eu tinha, foi todo o capital que eu comecei meu negócio. Porém, eu pensava grande. E eu acho que isso faz toda a diferença para o empreendedor que, mesmo tendo recursos financeiros limitados, ele pode ir muito longe. Esse outro princípio, especialmente para o comércio, é muito interessante, verdadeiro, comprar barato e vender mais caro. Se você está comprando e está tendo prejuízo, tem alguma coisa errada. A sua precificação, ou seus fornecedores, seu processo de negociação, tudo isso você tem que levar em conta. Então, é um princípio simples, mas muito lógico. Compra barato e vende mais caro. É aí que você faz dinheiro. Comprar em grande quantidade, você precisa, inclusive, ter cuidado com o estoque, né? Usar diversos fornecedores, não é bom ficar dependente de um único fornecedor. A gente vê hoje, atualmente, por exemplo, a Europa tendo problemas em questões de energia, porque só tem basicamente um único fornecedor. E negociar condições de pagamento sempre positivas, para que você tenha o seu fluxo de caixa. Então, esses são princípios básicos. É claro que eu estou falando aqui de estratégia. Tem princípios de relacionamento, princípios de gestão financeira, princípios de aperfeiçoamento, de relacionamento com o cliente, atendimento ao cliente. Então, de novo, se você está em casa, quer empreender, faz esse grupo, estuda esse material, Iniciar e Melhorar Meu Negócio, lá no site autossuficiência.org.br. Fico muito feliz que vocês passaram por esse material. Eu não sabia, trouxe aqui também para falar desse material que eu acho incrível e fico muito feliz que vocês passaram por eles. Mas voltando lá na história, aí vocês começaram, em algum ponto você teve que deixar seu emprego. Aquele nó na barriga, no estômago que dá, né? Eu acho que quando Nina nasceu, né? Quando Nina nasceu, a gente começou, a gente já estava nesse lugar de vamos abrir, mas existe sempre esse, mas espera, será que a gente está pronto mesmo para começar a atender cliente, né? Ele ainda estava trabalhando na empresa onde ele estava, né, até então. Eu também, né? E aí, quando Nina nasceu, a gente falou, opa, pera, não dá mais? Não dá. A gente vai precisar tirar isso do papel urgente, porque não tem mais como. Como que a gente vai... Você já não estava no trabalho, mas você ainda estava. Então, ela estava de licença. Né? Eu tava de licença. Mas ela já tinha avisado pros chefes dela lá... Que provavelmente não voltaria. Não voltaria, isso. Mas você ainda estava no seu trabalho. Eu ainda estava. Então, logo que a Nina nasceu, eu avisei que eu ia sair. Então, eu fiz todo o processo de avisei... Treinei a funcionária nova, ensinei para ela com todo o meu coração, assim. Ensinei porque eu quero muito, eu queria muito que... Então, sem ressentimentos mesmo, assim, nesse caminho de ensinei bem, mostrei como funcionava. E aí chegou a hora de sair e frio na barriga. Pergunta que não quer calar. 4 anos depois. Joaquim, você se arrepende? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que o caminho de ter vindo para cá é de fato difícil, não é simples, não é fácil, mas é muito vantajoso, compensador, assim, a gente precisava ter aprendido, sei lá, no primário, como empreender, como fazer dinheiro. A gente não aprende, a gente é treinado para ser funcionário dos outros, assim. Como e não é problema. Gestão financeira, pessoal, né? Que são coisas que a gente não tem. Você falou fazer dinheiro, eu acho muito interessante essa expressão, que é o que o americano usa, né? O make money. Aqui no Brasil a gente fala ganhar dinheiro. Isso já é uma limitação mental já, né? Porque todo indivíduo tem capacidade de fazer dinheiro. E as pessoas vêm num lugar de
falta referência pra gente, né? Eu acho que não é uma limitação mental que a gente tem porque a gente gosta de ter. A gente tem porque falta referência. Exato. Porque nós é o modelo que nós nos criamos. Exatamente. Que são muito mais... onde a miséria é muito maior do que em outros lugares, né? Então é difícil ter referência. É difícil eu saber que dá para ser outra coisa além disso De aqui. modo geral, as pessoas pensam que elas não podem. Porque isso, elas vêm de gerações achando que não podem. É isso. E precisa quebrar esse ciclo. E tudo começa na mente, de fato. E é difícil quebrar. Quebrar esse ciclo é um processo pesado, assim. A gente cresce e vê nossos pais lá. Meu pai, quando... aí o cara vê o pai, quando faz mais dinheiro, é porque fez hora extra demais na indústria e volta para casa. Ele trabalhou muito e aí a gente consegue ter essa recompensa. Então, você fica meio que pensando, vale a pena ficar sem meu pai, para poder a gente ter uma condição melhor em casa, e você começa a trazer isso para si. E aí, quando chega na sua hora de trabalhar e de buscar as coisas, você começa a achar natural e normal esse caminho de, primeiro, que eu preciso depender de alguém para pagar meu salário, eu não consigo fazer isso sozinho. E eu preciso ficar nele o máximo de horas possíveis, e é um caminho meio que pesado, assim. E eu não estou falando para a gente seguir o contrário, de não trabalhar. É o caminho mesmo de pensar em como que eu consigo fazer o dinheiro, como que eu consigo... Exato. É muita qualidade. A gente vê... Desculpa. Não. Só a gente vê nesse lugar até de... quem não conhece uma mulher aí ou um homem, né? Alguém que... vende bolo de pote e está vendendo e está ganhando seu dinheiro, empreendendo, mas que, poxa, já está há 5 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, não conseguiu crescer e talvez porque nunca viu o que é uma confeitaria maior, Exato. Como que funciona. Não tem um modelo, né? Agora, a gente também não pode romantizar sobre o empreendedorismo, porque eu ia muito falar difícil, isso, né? Quando você falou 4 anos depois, e aí, se arrepende? Não, de forma alguma, mas também isso não quer dizer que não houveram momentos que dentro desse processo eu não me arrependi, assim, que dentro desse processo eu falei, o que a gente tá fazendo? Estômago de ferro, né? Precisa. O primeiro ano, inclusive, assim, né? Porque aí você imagina, a Nina nasceu em janeiro, em abril, Amarelo efetivamente saiu do papel. E aí, em julho, mais ou menos, a gente, de fato, rompeu com os nossos empregadores, certo. assim, né? Sem salário. É isso, sem salário. Estávamos vivendo de Amarelo. E tem meses que você faz muito bem e tem meses que você faz zero. Literalmente zero, assim. E aí, ter essa frieza... Primeiro de fazer essa gestão, que já era planejamento, a gente entende que, né, precisa haver uma gestão, a gente precisa ter salários, né, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, exato, não é o nosso salário. Não misture os dois. Não adianta achar que entrou 30 mil e eu falo, vou comprar um carro. Exato. Não é assim, né, e isso a gente vê acontecer, parece piada, mas acontece muito. É o primeiro erro do pequeno empreendedor. É isso aí, acha que o primeiro grande dinheiro que entra... Misturar os caixas. E é isso. Inclusive que se não houvesse esse planejamento, a gente com certeza não estaria aqui. Planejamento assim. E a sociedade, né? A gente é responsável, todo mundo, por fazer o negócio andar, assim. Já que entrou como sócia real, ela não então ela cuida de uma parte que eu não conheço e não tenho muito interesse em conhecer ou mexer, e a gente está todo mundo aqui, dependendo e andando com o outro ali. Mas a gente... Poxa, perdi onde você estava. Eu acho que você ia falar sobre... Eu faço a gestão financeira e por que a gente tem essa diferença nessa sociedade. Então, na verdade, assim, quando começou a fazer dinheiro, a minha primeira questão era, eu vou me mudar para o lugar mais nobre da cidade. A gente está com muito dinheiro no caixa. Vamos mudar para lá. Vamos pegar um escritório. Vamos pegar um escritório na parte mais nobre, na parte mais legal. A gente trabalha com logística. A gente vai pegar um prédio bem bonito em Santos lá, colocar o nosso logo bem grande. E aí, Jaque e até o Alexandre nesse lugar de, peraí, a empresa fez dinheiro esse mês, mas
nosso salário continua baixinho, a gente continua com o nosso salário aqui e a gente vai ter que aumentar isso aos poucos. A gente não está falando que é proibido ou errado pensar em morar no bairro mais nobre da cidade. Mas você precisa ter dinheiro para isso. Exato, né? e planejamento, assim, não é questão de chegar lá. E é essa questão de, é necessário? Inicialmente também era esse ponto. A maioria dos nossos clientes não estão no Brasil. Então, assim, qual é a necessidade de eu ter um escritório num ponto comercial caro, ou num ponto comercial... Eu não atendo pessoas, né, basicamente. Quando atendo, eu nunca trago para o escritório, porque normalmente a gente tem um ponto de reunião, alguma coisa assim. A gente vai mais entender a indústria dele, né? Então a gente está mais lá na... O que foi muito sábio, né? Porque a gente abriu em 2019. E logo veio a pandemia. Exatamente. Se fosse pelo meu caminho, a gente teria um ponto... Se você estivesse lá na Faria Lima, você teria problemas, não é? Mas olha, era esse o ponto, assim, eu acho que só para concluir, era esse o lugar. Então, assim, me arrependo? Não. Mas o crescimento, ele não é retilíneo, assim, né? A gente sai, de fato, do ponto A para o ponto B, que é uma crescente, mas é com altos e baixos. A gente vai crescendo o que é comum na vida em todos os aspectos, né? Falando de dificuldades, eu gostaria de entrar num tema bastante interessante. Eu, antes da nossa entrevista aqui, eu julgava sensível, mas o Joaquim me alertou que a importância desse assunto, e por isso que eu trago aqui agora, que pode servir, inspirar e ajudar muita gente que está nos vendo, nos assistindo ou nos ouvindo, que é a respeito do TEA, T-E-A, as letras T-E-A, TEA. Significa transtorno do espectro autista. E Joaquim, eu entendo então que você foi diagnosticado com TEA. Sim. Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente a respeito disso. Legal. O diagnóstico do TEA foi, assim, com certeza uma parte muito... que me deixou muito tranquilo. Hoje eu consigo conversar e consigo ter... uma interação social bem melhor, bem mais fácil, mas não foi assim a vida inteira, né? Foi uma construção muito grande. Eu demorei muito para começar a falar, muito para ter relações sociais mais como as outras crianças, né? E aí conseguir hoje olhar para trás e falar, poxa, peraí, eu funciono diferente mesmo, eu sou diferente mesmo, e tá tudo bem. Foi um caminho muito bom. Inclusive, nesse ponto nesse ponto mesmo de... Hoje eu consigo dar nome para essa questão. Hoje eu consigo entender por que várias coisas acontecem. Porque às vezes eu estou super bem desempenhando meu processo, mas algo me deixa extremamente irritado. Ou porque eu repito... faço as coisas do jeito que eu faço, né? Enfim. E são momentos, tanto criança, adolescente ou adulto, eu acho que eu consigo hoje olhar para trás e ver em todos os momentos as coisas que aconteceram, repassar o filme da minha vida na minha cabeça e meio que dar um abraço em cada um desses Joaquins de novo. Isso só veio por conta do diagnóstico. De saber, poxa, tá tudo bem. Ou seja, ser diagnosticado, seja lá o problema que for, é importantíssimo para a pessoa poder entender e buscar os melhores atendimentos. Sim, é uma clareza muito grande. E a gente não quer, assim, teve um peso muito grande quando eu recebi... Foi quando? O diagnóstico. Eu recebi... Não, eu recebi faz um ano, mais ou menos. Eu tenho tratado desde então... Não tem nenhum ano, não tem 6 meses, no máximo. Puxa vida, quer dizer, já na idade, a fase adulta, imagino que você buscou profissionais antes que não conseguiram diagnosticar corretamente ou não? Você nunca buscou? Sim, na verdade é esse o ponto. Assim, eu busquei um profissional mesmo agora durante a pandemia, porque se você não surtou na pandemia, você não viveu ela direito. Eu surtei, mas não surtou. Então eu fui procurar um psicólogo e logo nos primeiros contatos, assim, ele já falou, não consigo entender os padrões do seu cérebro, assim, como funciona, e a gente vai precisar procurar um neuropsicólogo, alguém mais capacitado e direcionado para atender, porque eu acredito que você deve ter alguma neurotipicidade, deve ser autista, provavelmente
mas a gente vai seguindo até você ter esse interesse. Você nunca tinha ouvido isso antes? Então, alguém falar tão diretamente para você? Não de um profissional. Através do bullying, provavelmente. Demais. Mas não... E aí eu fui relutante um pouco, mas chegou um momento onde preciso buscar e fui fazer. E aí receber o diagnóstico foi um ponto meio pesado, assim, por mais que eu entendo a possibilidade e eu entendo, e eu começo a fazer algumas conexões que eu falo, poxa, entendo e pode ser bom para mim conseguir direcionar aqui sabendo mais sobre, quando eu soube, teve muito peso de eu não queria ser o deficiente mental do grupo, eu não queria ser menos. Até porque eu acho que é esse o ponto, assim, autismo não é uma hoje para mim que me priva das coisas. Eu tenho barreiras sociais, mas que eu consigo trabalhar em vários outros pontos. E fazer basicamente o que você quiser. Exatamente. Inclusive empreender e ter sucesso. Empreender, mas o mais pesado foi porque eu sempre ouvi o termo autista em momentos ruins, assim, de pessoas usando... De forma pejorativa, Exato. Então por exemplo, eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto de... eu era uma criança que eu gostava de jogar basquete, eu gostava de fazer as coisas, mas quando eu não conseguia fazer alguma coisa, ou quando eu fazia de um modo diferente, sempre, não, mas peraí, você deve ser autista, porque você saiu com a gente e quer ficar aí quietinho no seu canto, você já repetiu isso 2 vezes, você deve ser autista. Então era sempre em lugares que me deixavam, na época eu não tinha noção, para mim estava tudo bem, inclusive, até, mas quando eu recebi o diagnóstico foi nesse lugar, de tipo, poxa, agora eu tenho alguém me repetindo isso, alguém que é um profissional, né? Que não é alguém que não sabe do que está falando. Sabe o que está falando. E que justifique lá atrás tudo. Então, quando era... Desde criança a gente nota esse lugar, né? Eu, quando criança, 6, 7 anos, acabei de começar a ler e me interessei bastante pela biblioteca do meu pai. Então, meu pai é advogado, e aí ele tinha na biblioteca dele vários livros sobre etiqueta, Código Civil, Código Penal, todas essas coisas, né? E eu comecei a me interessar muito pelos livros de etiqueta primeiro, do meu pai, que eu acho que eram as leituras mais fáceis, e depois fui seguindo para as outras literaturas, assim. E para mim eram todas literaturas que mostravam como funcionava o comportamento. Naquela época, a minha fala era muito pequena, eu falava muito pouco, lia muito, mas falava quase nada. Quantos anos aí cerca de 6 ou 7. Tá. Então eu falava quase nada, mas interessado em ler esse tipo de coisa. Eu lia Mônica, mas era muito... Eu tinha muita vergonha do infantil, né? Então rapidinho eu já terminava, não era uma coisa que exigia tanto do meu cérebro, eu achava muito... Não tem muito crescimento aqui, e eu comecei a ler esses livros. E para mim, toda vez que a gente saía, ia para uma festa, ia para um evento, parecia que eu estava indo para uma prova prática do que eu estava estudando em casa. E que mesmo com todo o meu estudo e com todo o meu esforço para me dar bem, era muito cansativo. E eu achava, eu cresci assim, eu cresci achando que essa prova prática, todo mundo se dava bem, de que todo mundo tinha saído do mesmo lugar. Eu achava que todo mundo tinha lido os mesmos livros, estudava as mesmas coisas, e que eles faziam de uma forma muito natural, e que para mim era pesadíssimo, assim, me deixava muito cansado. E hoje eu imagino tanto que é estranho uma criança com essa vontade, né, de estudar sobre esses assuntos e de ler esse tipo de livro, mas ao mesmo tempo acho que tem esse peso da criança. Mas que essa leitura trouxe para você... Essa leitura foi muito boa para mim, assim, ela me ajudou muito a superar essas dificuldades que eu sei que a maioria dos outros autistas tem. Que é o relacionamento, basicamente, o social. Eu acho que
basicamente, né, trazendo quem vê Joaquim hoje aqui, conversando, até para quem conhece o Joaquim socialmente e tudo mais, ninguém diz, né, que ele é autista. Muito embora esse, inclusive, já seja um pontapé inicial, assim, né, de que as pessoas falam, mas você não tem cara de autista. E o que é ter cara de autista, né? Não existe algo Na verdade, é uma fala preconceituosa. Exatamente, né? Porque foi um processo para ele chegar aqui com toda essa funcionalidade, né? Com dentro desse lugar e de conseguir viver e estar aqui socialmente de forma que as pessoas não reparem. Não percebem. A dificuldade que ele tem ou que ele teve para estar aqui performando o que ele precisar performar, o que ele precisa sucesso fazer. E tudo mais, e tendo né? sucesso, exato. Ainda mais vindo deste lugar, né? Porque hoje, inclusive, ou especialmente para quem já entende um pouco mais sobre autista, né? Sobre autismo, de falar, mas você tem um grau leve, né? Mas o seu autismo é leve. Sim, hoje. Né? Mas não foi sempre assim, né? Ele foi uma criança que não falou, ele foi uma criança que não se relacionou. Que não se relacionou, foi uma criança que tinha acessos, né, de raiva, e a criança que ficava rodando sozinha. Eu acho que eu fui essa criança, eu fui esse adolescente e eu sou esse adulto ainda em situações específicas ali. Mas muito mais treinado. Isso, com adaptação muito maior, mas ainda assim... Joaquim, é uma surpresa, na verdade, ter o diagnóstico depois de tantos anos. Você, depois do diagnóstico, de alguma maneira se vitimizou? Em algum momento você falou, pobre coitado, agora que eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu não posso fazer o que eu quero fazer. Ou foi exatamente o contrário? Você falou, que bom, estou aliviado, que agora eu entendo... e vou continuar me esforçando para fazer mais e mais. Eu acho que logo quando o diagnóstico chegou, foi esse peso mesmo, assim, de eu sou um deficiente mental, é difícil, é ruim, eu fiquei um tempo sem querer falar sobre, sem querer... então eu precisei de um acompanhamento profissional mesmo para poder conseguir entender mais como funcionava, o que funcionava. E mesmo com todo o repertório, né? Eu acho importante falar isso, assim, sobre... você tinha um repertório, você tinha um repertório de pessoas que você podia ver. Claro, claro. É esse o ponto que eu ia chegar aqui. Eu acho que... Mas, rapidinho, assim, quando a gente pensa no autismo aqui no Brasil, e a gente pensa rapidinho aí na mente, vamos puxar, poxa, quem é autista? Eu penso nas crianças, crianças que não sabem lidar e batem nas outras crianças e que fazem coisas ruins. E a gente vem num caminho ruim, assim, né, de essa ligação ruim de quem eu conheço autista, fala muito estranho, tem comportamentos sociais inadequados. Exato. Então é muito difícil. Quando eu fui servir como missionário nos Estados Unidos, eu servi numa região onde provavelmente o maior núcleo de pesquisa autista dos Estados Unidos está centralizado ali em Boston. E ali, por conta de estar centralizado, pessoas do país todo. Inteiro... a gente tem pessoas do mundo todo em Boston por si, né? Mas pessoas do país inteiro, pelo menos elas vêm, se juntam ali porque o governo incentiva para que elas morem ali, cresçam. É um centro de referência. Isso, né? E as crianças podem ser estudadas pelo governo e as famílias estudadas, elas têm todo esse apoio. E aí eu consegui participar junto com o professor Christensen. Então a gente prestava serviço voluntário para doação de sangue dentro... E nessa época você não fazia ideia disso? Não fazia ideia. E a gente levanta a hipótese que, assim, ele não fazia ideia, mas que provavelmente o professor Christensen, que já faleceu, e aí a gente nunca vai ter como tirar essa dúvida. Não, tanto ele, o pessoal da missão, porque eles tinham uma associação com deficientes muito grandes ali, todos eles. Então talvez para eles fossem fácil identificar os seus trejeitos e tudo mais. Exato. A presidente da missão, por exemplo, tinha uma filha com deficiência em casa. O professor Christensen estava muito acostumado também nesse lugar. E aí a gente ia prestar serviço, por exemplo, numa das fábricas da Intel, onde
todos os funcionários daquela planta são autistas. E aí eu tinha essa noção de que... e a gente tinha um treinamento antes de chegar, antes de entrar, de que, é assim que funciona, é assim que você lida. Alguns conseguem olhar para você, alguns conseguem conversar, e alguns querem conversar, alguns não. Mas a gente aprendeu como lidar ali. Então, quando eu saí de lá, daquela região, vendo profissionais gabaritados, líderes nas empresas, famílias inteiras, pai, filho, mãe, autista, poxa, performando, vivendo bem, vivendo do jeito... Não é uma condição limitante para eles. De jeito nenhum. Eu acho que isso foi o que me trouxe de volta para o meu chão, assim, de falar, poxa, lembra disso? Então, assim, é como se eu tivesse sido preparado a vida inteira. Olha, e era exatamente sobre isso que eu estava pensando. A gente, os missionários que servem, né, para a igreja esse tempo de 2 anos, com trabalho voluntário, eles são chamados exatamente aonde Deus quer que você sirva. Sim. E você está prestando aqui um testemunho sobre isso, né? Mesmo sem ter o diagnóstico, você foi chamado exatamente para o lugar. As pessoas que a gente encontra. As pessoas, os líderes que fizeram diferença na sua vida, para que você tivesse a vida que você tem hoje. Uhum. Impressionante, é uma pena que o nosso tempo já está acabando, mas uma conversa muito, muito boa com o Joaquim e com a Jaqueline da Amarelo, diretores lá da Amarelo, logística, eles estão... Pessoal, o sucesso não é um lugar que a gente chega, mas é como a gente vai levando a nossa vida, né? Eu tenho certeza que vocês já têm sucesso e que terão muito mais sucesso. Precisam perseverar. O empreendedorismo é uma questão de perseverar, de vencer obstáculos, dificuldades, né? Que no nosso país não faltam oportunidades e obstáculos para a gente superá-los. E desejamos, assim, muito sucesso para vocês. E falamos também um pouquinho sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, que o Joaquim foi diagnosticado alguns meses atrás. E vocês podem ver pela fala dele, né, pelo sucesso dele, que coisa impressionante. Eu fiquei muito feliz. Eu vou dar um tempinho para que vocês terminem com alguns comentários para o nosso público a respeito do que você achar, que você gostaria de falar, se quiser citar um livro ou uma música ou uma série, um filme que te inspirou na sua vida, seja sobre o empreendedorismo ou qualquer outra coisa que você gostaria de compartilhar com o nosso público, fique à vontade, ou qualquer outra mensagem. Vamos começar com você, Jaqueline. Primeiro, eu vou agradecer a oportunidade, foi muito gostoso estar aqui e poder ter esse papo. É sempre bom falar desse lugar, né, do que é empreender, dessas dificuldades. Eu acho que não só nesse lugar de empreender, mas também é um assunto que hoje, especialmente, mora no nosso coração, que é falar sobre o autismo, né? Poder falar mais sobre, e a gente entende, desde que a gente soube do diagnóstico e pôde falar e começou a entender e falar um pouco mais, quantas pessoas vieram até a gente, né, para falar, mas como que é? No geral, as pessoas conhecem crianças autistas e não têm ideia do que é o adulto, né? Do que é um adulto, e um adulto funcional, assim, né, que possa... Então, pra gente é muito importante. A nossa filha hoje tem 4 anos e o autismo é uma condição hereditária, muito embora hoje ela não tenha diagnóstico, a gente ainda nem tenha... Existem algumas características, né, que a gente vai observando ou não. Então, para a gente é sempre bom hoje, especialmente, poder falar sobre isso. Mas, para além de tudo isso, eu acho que qualquer coisa que a gente tenha trazido aqui e que, de alguma forma, pôde, de repente, inspirar ou trazer um insight para as pessoas que estão ouvindo, para mim já é o suficiente, assim, né? De mostrar que, como a gente falou, os descontentamentos vão acontecer, né, na nossa vida em vários momentos. Não é só em um, não, né? Em vários momentos a gente vai olhar e falar, não estou gostando disso aqui. Mas eu acho que dá para a gente aprender a lidar com eles, né? Aprender a fazer disso uma força propulsora para a gente continuar seguindo. É o velho ditado do fazer do limão uma limonada, né? É isso aí, né? E que às vezes nem sempre vai ser fácil, mas a gente pode buscar ajuda, a gente pode encontrar caminhos que com certeza existem possibilidades. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma dica ou um conselho seria esse. E só do que eu tenho gostado de ver e assistir hoje, o autismo é um tema que para a gente está muito em alta. E o último
o filme, na verdade, que eu assisti, que eu aconselharia, é um filme biográfico que se chama Temple Grandin. Ele tá na HBO Max, eu acho, que fala sobre uma mulher autista. Ela tá viva até hoje, tá com 75 anos, mais ou menos, e ela foi uma das primeiras pessoas autistas a falar em primeira pessoa e conta a história dela, né, do como foi. Para mim, foi sensacional, assim, porque eu pude ver e eu acho que a forma que eu consigo talvez explicar para as pessoas que não vivem com o Joaquim, que não o conhecem há mais tempo, falar... É isso. Não foi fácil chegar aqui. Porque eu acho que no filme fica muito claro, assim, esse processo do que tá aqui hoje falando do que tá aqui. Houve um processo, houve um esforço. Claro. E não é um esforço sozinho, é um esforço social. A gente precisa de pessoas do lado. Indivíduo, família e toda a comunidade. Então eu acho que esse filme seria a minha indicação hoje. Excelente. Muito obrigado, Jaqueline. Joaquim, suas últimas considerações para o nosso público. Nossa, foi muito bom estar aqui hoje e conversar. Eu queria continuar, tivesse 4 horas de podcast aí. Nós vamos voltar a convidá-los, tá bom? Obrigado. Para outras oportunidades. Acho que foi muito gostoso. Eu acho que para os pais, assim, para os familiares no geral, é muito importante essa clareza. E eu consigo entender um pouquinho do que vocês podem estar sentindo se uma professora levantou a hipótese, se um outro profissional levantou a hipótese. Existe um medo muito grande, mas é uma clareza absurda poder saber, poder dar nome para as dificuldades do autista. E elas não vão limitar seu filho ou quem quer que você cuide nessa posição. Pelo contrário, elas vão dar uma qualidade de vida muito melhor. Às vezes a gente poder saber que a gente pode... Poxa, eu me estresso toda vez que eu vou no mercado. Hoje, saber que eu consigo usar um caixa preferencial e eu mesmo ir fazer minhas compras sem esse estresse, sem sair com essa raiva. Ou diminuindo, pelo menos, né? Ou pelo menos diminuindo, Gerenciando, né? Isso já é uma qualidade muito maior, assim. E são pra coisas você que... e para as pessoas que estão ao seu lado. Isso. E é importante, assim, que a gente consiga... conseguir entender esse ponto. Para a gente é difícil. Eu acho que minha mãe, meu pai, minhas tias cuidaram de mim. Sempre teve muito... Eu acho que para todas as pessoas, até para meus amigos, assim, que continuam próximos hoje, sempre teve esse peso muito grande, mesmo não sabendo, né? Mas se eles soubessem, eles conseguiriam tornar a vida minha e a deles ainda mais tranquila. Eu acho que como... indicação aí, tem um livro que eu gosto muito, que já li algumas vezes e recomendo, Como Você Pode Mensurar a Sua Vida, do professor Christensen, que é maravilhoso nesse caminho mesmo de conseguir ajudar a gente a entender onde a gente está e onde a gente pode chegar, como a gente consegue olhar para a gente e falar, poxa, consegui sucesso. Às vezes... a gente coloca que o sucesso vai ser só quando eu virar bilionário, mas existem outros sucessos que vale muito a pena a gente ter essa maturidade mesmo para celebrar, né? Para falar, poxa, esse é um sucesso. Então, eu acho que esse é um livro que eu gosto muito e que eu indico demais. Muito bom. Excelente. Olha, queria de novo agradecer a vocês dois, Joaquim e Jaqueline da Amarelo aqui conosco. Como encontrar vocês nas mídias sociais? Meu arroba é Jaque, J-A-C-Q-U-E, é diferente mesmo com esse C mudo. Ponto Feliciano no Instagram, eu acredito que no Facebook é a mesma coisa, e LinkedIn, idem. LinkedIn /ALM Joaquim, ALM de Almeida, Joaquim. Facebook é facebook.com/almeida.joaquim. E Instagram eu tô aprendendo a usar esse negócio agora. Então, eu também. Entra nesses dois lá que a gente vai... Já é suficiente. Já é o suficiente. Aliás, um bom empreendedor tem que ter o LinkedIn sempre atualizado. Pessoal, nós temos aqui como gratidão nossa... Muito obrigado. Vocês gostaram das canecas? Nossa, demais. Então, aqui tá a caneca de presente para vocês. Que ótimo. Muitíssimo obrigado. Agradecemos a nossa audiência de hoje aqui no Pode Agir Mais. Esperamos que vocês tenham sido inspirados a agir. Lembra que tudo acontece quando você age.
Vamos agir, pessoal. Nos vemos nos próximos episódios, tanto no YouTube da Autossuficiência Brasil, quanto nas principais plataformas de podcast do país. Até a próxima. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.